Um exemplo interessante dessa figura em relação a essa. Para ver se um ângulo, uma figura é correspondente a outra, o primeiro passo é você verificar os ângulos. Esse ângulo é correspondente a esse, é igual, esse é esse igual, esse é esse igual, esse é esse igual. Pronto, pronto. Então, são semelhantes. Não. Além disso, aqui eu já eliminei de cara, né? Porque aqui todos mediam 90 e aqui eu já vi que não tem 90. Então, eu já vejo, ó, não são semelhantes. Porque para ser semelhante, os ângulos têm que ser o quê, Pro? Quando eu aumento ou diminuo, tem que permanecer ângulos iguais. Nessa segunda aqui, é quase uma pegadinha. Eu aumentei a figura da segunda para a primeira, eu aumentei. Os ângulos permaneceram os mesmos, tá vendo? Aí muita gente fala, são semelhantes. Calma. Eles aparentemente são semelhantes, mas vamos verificar se são proporcionais. Vamos pegar os lados, tá? Eu vou pegar esse com esse e vou pegar esse com esse. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3/6 é igual a 2/3. Se forem proporcionais, porque para ser correspondente, além de ter o primeiro critério de eliminação, é ver se os ângulos são iguais. São iguais. O segundo critério é ver se são proporcionais, tá bom? Então, vamos dividir aqui 3 dividido por 6, 0,5. 2 dividido por 3, 0,666. Eita! São diferentes. A divisão aqui deu valores diferentes. Então, eu concluo que não são proporcionais, não tem coeficiente de proporcionalidade e, por consequência, não são semelhantes. Ô, Pro, mas a senhora disse que para ser semelhante não bastava apenas olhar se os ângulos permaneceram mesmos por critério de eliminação. Nesse caso aqui, eu já vi que os ângulos mudaram. Então, eu já falei, não são semelhantes. Nesse caso, os ângulos permaneceram os mesmos e eu fui ver se são proporcionais, ó, e são. Então, se os ângulos permanecem os mesmos e são proporcionais, ou seja, na divisão dos lados correspondentes eu encontro o mesmo valor, são semelhantes. Agora, nesse caso aqui, eu poderia ter me enganado. Os ângulos permanecem os mesmos. São semelhantes. Não, os ângulos permanecem os mesmos. A princípio, são semelhantes. Mas quando eu fiz aqui, ó, o critério para ver se são proporcionais, pegando lados correspondentes, eu encontrei valores diferentes. Então, eles não são proporcionais. Se são figuras não proporcionais, não tem como ser semelhantes. Porque uma figura é semelhante a outra, gente, quando eu mantenho os ângulos e os seus lados, eles crescem proporcionalmente. Lembra que eu expliquei na aula passada sobre isso? Então, uma figura é semelhante a outra quando os ângulos permanecem os mesmos e os lados, eles crescem proporcionalmente, ou seja, com um coeficiente igual. Então, eles crescem na mesma proporção. Senão, eu teria uma figura totalmente com valores aleatórios. Então, para crescer proporcionalmente, tá? Aqui eu tenho que ter valores iguais. Então, essa figura, eu concluo que essas duas figuras não são semelhantes, pois as medidas de comprimento dos lados correspondentes não são proporcionais. Tá certo, pessoal? Aí aqui segue a mesma linha de raciocínio. Quem tiver alguma dúvida, me chama no privado que eu explico. Vamos ver essa aqui, ó. Letra E, tá? Vamos verificar aqui agora os ângulos, tá? Se são iguais. Aí muita gente vai olhar de cara e vai falar, não, Pro, os ângulos são diferentes. Pessoal, as figuras, elas foram colocadas propositalmente de lados diferentes, tá bom? Aqui para confundir mesmo vocês. Então, é como se eu pegar essa figura aqui, ó, e puxar ela para baixo. Tá vendo que esse lado pontudo vai ficar aqui sobre esse. O 150 vai ficar assim, aqui. Esse 150 vai ficar em cima desse e esse 30 em cima desse. É como se eu pegasse essa figura e virasse assim, ó. E colocasse em cima dessa. Porque aqui eles não estão no mesmo lado. Aqui tá vendo que eles estão do mesmo lado? Esse também. Esse aqui eu já vi que são ângulos diferentes. Esse também tá tudo do mesmo lado. Mas aqui é como se esse aqui tivesse lados opostos.
pode ver que aqui não tá igual, ó. Se fosse igual, seria assim, ó. Seria assim, tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver mais ou menos os lados que são iguais. Eu percebo que aqui, ó, eu tenho o lado 3 e o lado 3, 4,5, 4,5. Então, é como se aqui eu tenho 3 e 3, aqui eu tenho 2 e 2. Então, é como se eu pegasse esse aqui em cima e puxasse pra baixo. Então, vamos ver, ó. E aí, ficasse um em cima do outro. Então, vamos... Outra forma de você avaliar quem tem essa dificuldade de visualizar essa questão de puxar é só você fazer o seguinte, ó. Mais fácil. Você pensa assim, ó. O maior lado aqui, 4,5 e 4,5. Quais são os ângulos que está entre o maior lado? Que é o maior lado é 4,5 e 4,5. 150 e 30. Então, vamos lá. Quem é o maior lado aqui? 3 e 3. Tá? Quem é que tá entre o maior lado, 150 e 30? Deixa eu ver. O menor lado, 3 e 2. Porque são iguais, aqui eles já botaram pra confundir mesmo. Vocês têm que perceber que essa figura, ela não tá... assim seria, ó. Tá vendo? Se ela estivesse assim, ela estaria num, digamos assim, no mesmo... Ó. No mesmo sentido. Estão percebendo? Ponta maior pra cima, aqui, menorzinha. Só que aqui está em lados diferentes. Então, imagine que você vai puxar essa figura pra baixo... E o 150 vai ficar aqui em cima, esse 30 vai ficar aqui em cima, esse 150 vai ficar em cima desse, e esse 30 em cima desse. Então, eu percebo que são ângulos, quando eu coloquei um sobre o outro, eu percebi que são ângulos iguais, tá? Se são ângulos iguais, já tá no caminho de ser semelhante. Pra perceber se são semelhantes ou não, vou ver se são proporcionais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu imaginei que eu coloquei essa figura aqui, em cima dessa, virando assim. Então, quem é que vai ficar aqui em cima de quem? Vamos lá. Esse 30 vai ficar aqui. Então, esse 30 vai ficar aqui. Esse 3 vai ficar aqui sobre o 4. Então, vou botar aqui, ó. 4,5 sobre 3. A questão pegou também. Esse 2, quando eu viro, puxo a figura pra cá. O 2 vai ficar aqui só... O 3, como é da figura 2 em relação à figura 1, esse 2 aqui vai ficar sobre esse 3, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 3 meios. Eu escolhi esse lado e esse lado. Tá vendo? Imagine que eu puxo aqui, tem um puxadorzinho, eu puxo aqui. Esse 150 ficou sobre esse, e esse 30 ficou sobre esse. Automaticamente, esse lado ficou sobre o 4,5. E esse lado aqui... ficou sobre o 3. Só que como é da segunda figura em relação à primeira, eu vou colocar primeiro o valor da segunda em relação à primeira. Aí, quando você divide aqui, 4,5 dividido por 3, eu encontro um meio. E aqui também vai ser um meio. Um meio, tá? Então, sim... os ângulos permaneceram os mesmos e na divisão eu encontrei o mesmo valor, então são semelhantes. Encontrando o coeficiente de proporcionalidade, aí eu vou dividir, tá? Procurar um número que divide ao mesmo tempo.